Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Em complemento, já tem um vídeo no nosso canal falando sobre essa fase do Stormwatch que foi escrita pelo Warren Ellis e desenhada inicialmente pelo Tom Hannay. Esse aqui é o volume 1 de uma coleção que a Panini organizou, se eu não me engano, em 2013. Deixa eu ver se tem uma data aqui para eu confirmar mais ou menos quando é que foi lançado esses 4 volumes dessa coleção. Deixa eu ver se tem aqui. 2015, tá? Em 2015, a Panini lançou uma coleção de 4 volumes, colecionando toda a fase do Stormwatch, a melhor fase do Stormwatch, desenhada, escrita pelo Warren Ellis e desenhada inicialmente pelo Tom Hannay, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no volume 1, complementando as informações do vídeo que eu já gravei falando sobre a passagem do Warren Ellis pelo Stormwatch, quer dizer, é a fase final, né? Quando o Warren Ellis deu fim ao Stormwatch, na verdade foi isso. Conforme eu falei para vocês lá no outro vídeo já, vamos aqui mostrar um pouquinho da edição. O Stormwatch, aquele grupo formado no início dos anos 90, criado, né, pelo Jim Lee e pelo Brandon Choi para o estúdio do Jim Lee, né, dentro da Image Comics. Ele criou esse grupo aqui que desde o início não era grande coisa, era mais um grupo de legião de heróis, eu acho muito semelhante à legião dos super-heróis da DC Comics, né? Aquela mistura de personagens que não tem muita densidade e que apenas convivem juntos, combatendo grandes eventos, grandes vilões, aquela coisa toda. Então, quando chegou em 96, o Jim Lee percebeu que não dava mais para continuar com o Stormwatch do jeito que estava. E contratou e chamou o Warren Ellis, que já era um escritor respeitado na época, para escrever o Stormwatch, tá? Ele chegou cheio de ideias novas, numa fase, nos anos 90, em que os quadrinhos de super-heróis já passavam por uma grande transformação que tinha se iniciado mais ou menos no final dos anos 80, com o Watchmen, né? O Watchmen é uma semente que gerou coisas como o Stormwatch, essa visão cínica e quase grotesca dos super-heróis, com um verdadeiro banho de sangue que se tornou uma marca dos quadrinhos de super-heróis nos anos 90 e deve-se dizer também sem haver alguma restrição, alguma faixa etária, tá? Eu acho até que eu sou contra a censura, mas acho que tem que haver uma classificação por faixa etária. O Stormwatch, com certeza, não é para crianças, nem para adolescentes. É para um público assim acima dos 16 anos, tal, porque as abordagens são muito violentas, a maneira de ver o universo dos super-heróis é muito, como eu já disse antes, muito cínica e dá a eles sempre um contexto que está à margem entre o bem e o mal. É uma coisa que transita sempre entre o bem e o mal. E essa fase do Stormwatch aqui me parece que o Warren Ellis teve muita dificuldade de lidar com esse grupo, tá? Na verdade, eu chego à conclusão de que o Warren Ellis não gostava do grupo e ficou criando personagens para ver se trazia algum interesse novo para o grupo. Ele não gostava de ninguém, na verdade. E, de certa forma, o grande foco dele, nessa revolta dele contra o Stormwatch, ele nomeou o Henry Bendix como seu grande vilão aqui no caso, que é esse careca que já apareceu aqui, né? Que tinha algumas semelhanças com o professor Xavier, né? Naturalmente, só que é um professor Xavier que não sabe bem o que é certo e o que é errado. Vive transitando entre tudo isso, entre os dois, né? Entre o bem e o mal. Aqui, ele já trouxe alguns personagens novos, como é o caso aqui da Jane Sparks, né, que é uma mulher elétrica e tal, que já ensaiava a personagem que ele até mais gostava dentro do Stormwatch, que é uma personagem que ele mesmo criou, ele mesmo que trouxe para cá a Jane Sparks. E aproveitou como coadjuvante, basicamente, até ter elementos de terror, os personagens que já existiam no Stormwatch. O que ele mais fez no Stormwatch, na verdade, foi matar os personagens. Ele não gostava dos personagens, inicialmente ele tentou transformar eles em uma outra coisa,
E as abordagens, como vocês podem ver, são sempre bem agressivas, bem violentas, tem verdadeiros banhos de sangue aqui e tal. Outro personagem que ele trouxe, que foi ele que criou, foi o Jack Hanksmore, que está aqui aparecendo aqui como o homem das cidades, né? Uma entidade que foi transformada por extraterrestres, um ser humano que foi transformado por extraterrestres, para conviver bem na cidade, para ser uma entidade das cidades de concreto, né? Nas cidades urbanas. Aqui ele já traz uma nova aparição para o Battalion, que é o Jackson King, que até no outro vídeo eu esqueci o sobrenome dele, o Jackson King, que ele deu uma aposentada aqui no Jackson King, que era um personagem importante na primeira fase do Stormwatch, tá? Então aqui ele traz já começa a trazer novos elementos, traz a Rose Tatu, que já apareceu aqui, a Jenny Sparks, o Jack Hanksmore. Então ele vai trazendo esses personagens novos, que na verdade são os personagens criados por ele. Então ele vai substituindo o Stormwatch original por personagens criados por ele. Outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui é da arte dessa fase aqui, né, inicial do Warren Ellis aqui, vamos chamar assim, primeira fase do Warren Ellis, que é a arte do Tom Honey, que é uma arte que eu pessoalmente não gosto. Acho que ele tem uma visão, principalmente a anatomia dele, uma anatomia muito distorcida, muito complicada, quase que caricata. E as fisionomias também dele não me agradam, tá? Eu tenho essa fase aqui porque eu quero ter um bom exemplar, e essa aqui é o melhor, da fase inicial do Warren Ellis dentro do... Ó, tá vendo? O grotesco sempre presente, né? O escatológico sempre presente. E eu queria ter esse exemplo aqui para poder fazer exatamente essa análise que eu estou fazendo aqui para vocês, de um bom exemplo, mas um ótimo exemplo do que foi os quadrinhos nos anos 90. Aqui, por exemplo, uma igreja, tá vendo? Uma igreja em que todos os fiéis foram derretidos, né? Então era o grotesco, era o escatológico. Aqui já aparece um personagem que ele retomaria, um vilão que ele retomaria em Authority, né? Que é o Kaizen Gamorra, o líder absoluto de uma ilha terrível, de um ditador medonho, de uma ilha que faz uma tremenda maldade aqui com o território, uma tremenda maldade, um ato de terrorismo no território americano. E conforme eu contei no outro vídeo, ele recebe uma vingança também, a ilha Gamorra recebe uma vingança terrível do Henry Bendix, que é o Homem do Tempo aqui, o careca do Homem do Tempo. Esse aqui é o Jackson King, que também é careca, mas não é o Henry Bendix. E ele recebe, então, uma vingança terrível do Henry Bendix. Então, esse volume aqui é interessante para a gente ter uma noção do que viria a ser. Olha aqui a escatologia de novo. Os mutantes são todos interligados pelos braços, tal. Havia um exagero enorme e uma dificuldade de você gostar dos personagens, tá? Era praticamente impossível você, nessa fase aqui, se identificar com algum personagem, aquele ideal, né, do herói que serve de símbolo, que serve de exemplo. Aqui ninguém é exemplo de nada. Aqui também você vai perceber a semente que já cresceu um pouco, né? A semente que foi plantada lá em Watchmen, aqui ela já se desenvolveu e já dá frutos bem terríveis. Eu falo isso na visão dos personagens de quadrinhos, tá? Então eu queria mostrar para vocês aqui, em complemento ao que eu já falei num vídeo maior, explicando essa fase do Warren Ellis aqui nessa primeiro volume com o Tom Honey. Daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo vamos ter um outro vídeo falando do volume 2, que continua sendo, logicamente, escrito pelo Warren Ellis, é a fase do Warren Ellis, e continua com a arte do Tom Honey. Tá bom, gente? Até a próxima.